A paz e a santa graça do Senhor Jesus Cristo, aqui que vos fala é o irmão Fabiano, do canal A Voz que Clama no Deserto. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Canal criado para a propagação da palavra de Deus, sem fins lucrativos, sem interesses religiosos ou políticos, mas que o interesse de Deus seja sim em primeiro lugar, que a vontade de Deus, que os desígnios de Deus sejam em primeiro lugar. E referente a isso, vamos hoje estar desfrutando de uma palavra que vai nos dar direção em que se é lícito ou não ter secundários para chegarmos até a Deus. Se precisamos do profeta, se precisamos do sacerdote, até que ponto isso é real, até que ponto isso também é dissolvido. Também convido a vocês, que deixem uma palavra também, mande uma solicitação, deixem uma palavra da parte de Deus, mas da parte de Deus, um testemunho, sinta-se à vontade, será bem-vindo e que o nome do Senhor seja glorificado. Amados, por base dessa reflexão, a palavra está em João, capítulo 16. Vós que tem seus exemplares, confira como faziam os crentes de Bereia quando Paulo abria a Bíblia. Na verdade, eram os pergaminhos, as leis. Naquele tempo não tinha a Bíblia constituída, mas estamos aqui trazendo um exemplo de Paulo e os crentes de Bereia, que eles conferiam o que Paulo estava falando nas Escrituras. E aqui no livro de João 16, 25 e 26, louvado seja Deus, vai dizer assim: disse-vos não por parábola. Chega, porém, a hora que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e eu não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Louvado seja Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está falando com seus discípulos que chega o tempo e que não fará mais por parábola. Sabemos que uma parábola é uma comparação de algo. É você criar um cenário para levar o entendimento daqueles que ouvem. Mas sabemos que o que Jesus fala nas parábolas é espiritual. É de origem do alto, de Deus, que deu toda a direção e coordenada do Evangelho do Reino ao nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que Ele é o Messias, sabemos que Ele é o enviado de Deus, sabemos que Ele é o Filho de Deus, o unigênito, o Cordeiro, o sacrifício. Ele é o mediador. Então aqueles que criam nele, como os discípulos estavam ali ouvindo, Ele deu a entender os seus discípulos. Várias vezes Jesus falava as parábolas, eles não entendiam. E Jesus falou: até vós não entendeis? A partir do momento que cremos em Cristo, abre os nossos olhos espirituais, os olhos do entendimento, não é o físico já está aberto, mas não podemos discernir as coisas espirituais a não ser aqueles que são espirituais, aqueles que são espírito. A Bíblia diz que nasceu da carne é carne, que nasceu do espírito é espírito. Você vê Nicodemos, ele vai até Jesus e pergunta a Jesus o que devia fazer para herdar o reino do céu. Jesus falou para ele: é necessário nascer de novo. E ele falou: tenho que voltar para a barriga da minha mãe e nascer novamente? Veja que ele tenta discernir, entender o que Jesus estava falando no âmbito espiritual, fisicamente, carnalmente, pela letra, sem o Espírito, sem a revelação do Espírito. A Bíblia diz que as coisas do homem são reveladas ao homem, ou seja, todo homem sabe que mais ou menos o outro passa, porque é o mesmo Espírito. Não que seja a mesma alma, mas é a mesma natureza.
E assim é a natureza de Deus. Só o Espírito Santo de Deus pode trazer as revelações, o discernimento, o entendimento do que Deus está falando. Mas a partir daquele momento, Jesus falou que agora falaria abertamente. E que ele não rogaria mais ao Pai. Mas no nome dele pediríamos e seríamos ouvidos. Porque no 27 vai dizer, o versículo 27. Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amaste e creste que saí de Deus. Então Deus nos ama a partir do momento que cremos no Filho dele, amamos ao Filho dele. Então a partir do âmbito espiritual são abertos nossos olhos espirituais e passamos agora a discernir abertamente um diálogo com Deus, que o Espírito Santo, como está escrito lá na Epístola de João, capítulo 1, versículo 28 e 29, que ele diz: não é necessário que o homem vos ensine, mas a unção do Espírito Santo que está em vós te ensina todas as coisas, e é a verdade, nela permaneceis. Então a responsabilidade do Espírito Santo é trazer para nós toda a vontade e direção de Deus, através das suas escrituras. Por mais que nós leia, por mais que nós estude, como Nicodemos, um príncipe em Israel, sacerdote, era estudado, mas não entendeu o que Jesus está falando, porque é espiritualmente. Por mais que nós tenha doutorado, por mais que nós estude a Bíblia, por mais que nós leia, decore todos os capítulos e versículos, mas sem o Espírito Santo não terá a revelação divina verdadeira. Podemos ver isso também em muitos episódios de muitos profetas que erraram até mesmo em datar um dia da vinda do Senhor, dar uma data, quando na verdade o próprio Deus falou que nem o filho mesmo sabe o dia da sua vinda. Virá como ladrão de surpresa, todos nós sabemos. Não pegará os que são das luzes de surpresa, porque já aguarda o seu Senhor. É o ponto-chave para aqueles que estão esperando em Cristo. Não será pego desprevenido. Está escrito. Está escrito. Então, entendendo isso, sabemos que o mediador é Cristo, entre o homem e Deus. Toda a comunicação foi aberta por Deus. O que separava o homem de Deus? Sabemos bem da queda que houve. Lá no livro de Gênesis, vai revelado, seu capítulo 1 ali até o 3, a queda do homem. E com isso, foi lançado fora do jardim. Houve uma separação. Que separação era? O pecado. Enquanto o homem estava nos seus pecados, ele não poderia, de maneira alguma, ter a mesma relação que tinha de princípio, que Deus vinha na virada do dia e conversava com o homem face a face. Quando agora Deus se apresenta, ele se esconde. E Deus pergunta: por que se escondeste? E ele diz: porque estou nu. Ou seja, passou a conhecer o bem e o mal. Então se tornou responsável agora dos seus atos. E lançado fora, a primeira constituição de relacionamento para com Deus, vemos ali o exemplo no seu capítulo 4 de Gênesis, quando Abel e Caim apresentam oferta ao Senhor. Eles tentam reativar a relação com Deus através das ofertas, através do sacrifício. O homem tenta se aproximar de Deus através da oferta, do sacrifício. E Deus aceita o de Abel. Abel, sabemos que quando Caim mata Abel, aquela morte, aquele sangue, já representava o que ia acontecer com Jesus. O que Deus ia. Ali já era uma mensagem. Toda a história do Velho Testamento é simbólica. Ela é simbólica, alegórica, para um futuro que estamos presente em boa parte do que foi falado. Boa parte das profecias já se cumpriu. E no nosso tempo, eminentemente, os sinais da vinda do Filho do Homem. Terremoto,
desastres naturais, sinais no céu, na terra, guerra. Isso está claro. Todos nós entendemos, até os indoutos, até aqueles que não crêem estão vendo que está vindo um fim. Mas para aqueles que crêem, que foi aberto os olhos, sabe que é a vinda do Filho do Deus vivo para buscar os seus. Então o homem tenta reconstruir o que foi quebrado no jardim, mas de maneira nenhuma poderia conseguir, porque o sangue de animal não perdoa pecado. Nem a morte de um homem pecador pode perdoar os pecados. Teria que ser um sangue puro, um cordeiro imaculado. O nosso Senhor Jesus Cristo, que Jesus falou, nasceria um que pisaria do ventre da mulher, que pisaria a cabeça da serpente. Sabemos que o próprio Pai, nosso Senhor, conhecido como Senhor dos Exércitos, como eu sou, como Yahvé, como Jeová, de várias maneiras, ele disse, determinou. E ao longo do período, ele encontra Noé, quando o homem está totalmente corrompido, a natureza humana cheirando mal, subindo as suas narinas, odores terríveis do pecado. E ali agora Deus encontra Noé. E Noé achou graça. E de Noé, seguindo depois do dilúvio, sabemos bem quem foi o escolhido da geração de Sem, que era a geração que foi abençoada por Noé. E dali veio Abraão, e Abraão foi a semente da árvore da vida, da árvore genealógica, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ela tinha que ser plantada, mas tinha que ter uma semente, um embrião. E Abraão foi esse embrião. E sabemos que foi constituído todo um cenário. Abraão teve um encontro com Melquisedeque, que representava o sacerdote de Cristo, o sacerdote eterno, que não tem início nem tem fim, e ali dá o dízimo. E ali já era uma simbologia do que é real hoje. Cristo é o supremo sacerdote. Em Hebreus vai falar. Ele é o supremo sacerdote. Foi o cordeiro, um único sacrifício para perdão de todos os nossos pecados. Então você vê ali Deus constituir um relacionamento com o homem a partir da descendência de Sete do jardim, que é o terceiro filho de Adão e Eva. Encontrou ali uma brecha ali na vida de Noé para a graça, para a fé. Encontrou ali sua semente, injetou a semente, Abraão, e consequentemente todo o seu projeto de salvação. Vindo ali Isaac, Jacó e os patriarcas. E com isso Deus constituiu profeta. Moisés é o mais lembrado. Moisés é o mais falado, pois falou face a face com Deus. Ele falava, Deus ouvia, Deus falava, e ele ouvia e passava para o povo. Foi o libertador. Quando o povo estava ali como a semente de trigo, porque ela só produz se morrer. 400 anos eles passaram naquele deserto. 400 anos ele passou no Egito, me perdoe, no Egito, debaixo das mãos de Faraó. Mas para ser processado, era semente processada. E agora Deus constituiu no deserto o tabernáculo, constituiu o sacerdote e criou um cenário de santificação, a roupa, a unção com óleo. E todos o povo agora levava até o sacerdote as suas causas, as suas demandas. Os animais eram uma simbologia do que ia acontecer na nova aliança que estamos vivendo hoje. Então ali agora sabemos que Moisés era a boca de Deus, era o profeta. Então entendemos que havia sim os mediadores para nós chegar a Deus. Não poderíamos chegar. E estamos falando de Israel em especial. Israel que tinha, e não era toda a tribo, era a tribo de Levi, que foi separada para este propósito. Você vê como é exclusivo o homem ter relacionamento com Deus, e quanto é abominável o pecado, quão terrível é o pecado, e maligno é o pecado. A lei declarou o que era pecado. Então a consciência foi despertada, mas por causa que ainda não tinha vindo o sacrifício, o povo
viviam uma aparência de santificação a Deus, produzida pelos sacerdotes, profetas, passada por ele pela lei. Mas sabemos que os sacerdotes, ao longo da jornada, os profetas, ao longo da jornada, se corromperam. E piorou quando veio o pedido do povo para um rei. Então eram 3 pessoas agora. Agora eram os sacerdotes para apresentar os sacrifícios a Deus, as ofertas. Era o profeta para falar com Deus as causas do povo, como foi o caso de rei Ezequias na guerra com Senaqueribe. Isaías foi o intermediário. Sabemos aí, né? Jeremias, Amós, Oséias, vários profetas, foram os intermediários. E aí chegou também o povo pediu rei, e foi dado um rei. Então, era 3 pessoas agora para este povo ter contato com Deus. E sabemos que o reinado dos reis também se afastaram de Deus para os seus prazeres. Os sacerdotes também profanaram os altares, começaram a apresentar sacrifícios imperfeitos e começaram a meter mão nos sacrifícios de Deus, começaram a corromper o povo. E os profetas, consequentemente, também falava das suas próprias visões, do seu coração, dizia que era Deus que estava falando. Quando Deus queria exortar, repreender o povo, puxar num cajado o povo, os profetas estavam incentivando, vai tudo bem, vai em paz, quando não havia paz. Então o povo, consequentemente, seguiu também a apostasia. Quando os líderes se desviavam de Deus, o rei, o profeta e os sacerdotes, o povo, consequentemente, também se desviava. E chegou ao ponto que Deus falou com Jeremias e com Ezequiel, esses 2 profetas, que chegaria o tempo que ele mesmo ia buscar suas ovelhas, ia cuidar, ia tratar, porque os pastores estavam sugando, estavam arrancando a lã, a gordura das suas ovelhas e deixando para que os animais ferozes a devorassem. E Deus falou que ele mesmo apacentaria, escreveria a palavra dele, a vontade dele na tábua do nosso coração, e ninguém precisaria mais ensinar. Ninguém falava assim, você conhece a Deus, porque todos saberiam. Ele está falando do momento que estamos vivendo, do Espírito Santo que foi nos dado, o sacrifício de Cristo, e o Espírito Santo que tem essa missão de convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Ele declarou através de Joel que derramaria o Espírito dele sobre toda a carne, e os jovens profetizariam, os velhos teriam visão, e isso aconteceu no livro de Atos, no Pentecoste, no cumprimento da promessa do Espírito Santo. Então estamos entendendo que a relação do homem para com Deus, que estava partida, quebrada, que veio essa restituição através da velha aliança, que era uma simbologia, e mostrando, era um tutor, era só um caminho, era Deus mostrando ao povo o que iria acontecer, que ele realmente cuidaria pessoalmente do seu povo, ele mesmo guiaria suas ovelhas. Porque quando foi dada ao homem esta missão, que era só uma simbologia, foi naufragados nas suas ambições e concupiscências dos olhos, do coração e da carne. Então entendemos que quando Jesus está falando em João 16, está cumprido. A Bíblia diz, Emanuel, Deus conosco. O verbo, que é a palavra, estava no início com Deus, que fez todas as coisas que hoje vemos, céu, terra, estava com Deus e se fez carne e habitou no meio de nós. Mas os seus não recebeu, Israel. Então aqueles que não acreditavam, continuavam com o véu nos olhos, não só o véu do pecado, porque o sacrifício de Cristo rasgou o véu da separação, mas o véu que estava sobre os seus corações, endurecidos, as mentes cauterizadas, letrados, mas como sepulcros caiados. E Jesus fala em Mateus 5 para eles, no Sermão da Montanha,
aquele que pensar em cobiçou a mulher, ele já cometeu o adultério. Aquele que pensar em matar, aquele que falar mal, ele já está sendo homicida contra seu irmão. Então Deus está trazendo a realidade da natureza humana que precisava ser transformada na natureza divina, em semelhança do Filho dele. Ele mandou o Filho dele para este propósito. Isaías 53 fala isso. Deus resolveu o Filho dele para nos purificar. Ele resolveu dar. E foi dado. Graças a Deus porque foi dado. Então entendemos que o mediador não é mais o sacerdócio, não é mais os profetas, não é mais os reis, mas é o Filho unigênito. É o Filho do Deus vivo, o mediador entre o homem e Deus. A barreira que tinha o pecado foi expiado por Jesus. E todo aquele que crê. A Bíblia diz em Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Não há condenação mais, então não há barreira para aqueles que crêem. E mais ainda, para entender agora a palavra, o Espírito Santo foi dado como selo e também para nos instruir. Não é uma força ativa, como alguns dizem. Não, é Deus habitando em nós. Porque o templo foi purificado pelo sangue. Agora Deus habita em nós. Ele não visita mais um homem no lado de fora, mas agora é dentro de nós. Por isso que ele diz que estou à porta e bato. Se tu abrir, eu abrir, ele entrará e ceará conosco e fará morada. A Bíblia diz que a salvação não vem no exterior, no olhar exterior, mas dentro de nós. A palavra está no nosso coração. Se com o coração crer em Jesus e com a boca confessar o nome dele, seremos salvos. Ele também confessará diante do Pai. Ele é o mediador. Então entendemos, irmão, chegamos até aqui que a velha aliança que deixava de pé o sacerdócio, o ministério do profeta para ser o mensageiro, o ministério dos reis, dos escribas, dos levitas, passou, irmão, e foi constituído o ministério, a nova aliança pelo sangue de Cristo perfeito, um só sacrifício. O sacerdote na velha aliança ele tinha que entrar várias vezes para representar aquele sacrifício por ele e pelo povo. Jesus não foi uma vez só, ele é o supremo sacerdote, ele é o próprio Cordeiro, o supremo sacerdote, o Salvador, o Rei dos Reis, irmão. Então agora ele constitui a nova aliança, porque se a outra ficasse de pé, não se constituiria a nova aliança. E para a aliança valer, tinha que o testador morrer. E Jesus Cristo entregou para que fosse válido a nossa libertação. Ele assinou na Santa Ceia, na época da Páscoa, que se comemorava a saída do Egito. Jesus estava comemorando. Tem pessoas que ainda estão lá na velha aliança, está lá atrás. Tem pessoas que buscam Deus através do homem, através dos profetas ainda, através do sacerdote, configura todo um processo. Entrou dois homens dentro do templo, um reconheceu logo que era pecador, o outro estava ali se justificando que eu sou ofertante, eu sou dizimista. Esse aí é ladrão, ainda julgou o seu irmão, e aquele não, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Não tinha nem coragem de olhar para o alto. Agora acabou o cenário de bloqueio que tem que passar pelo sacerdote para falar com Deus, tem que passar pelo profeta, não. Agora é na primeira pessoa e sem barreira, sem pecado, vigente, foi expiado e sem também interlocutor, é o Espírito Santo. Ele diz que os gemidos inexprimíveis, até quando nós não temos palavra, ele intercede por nós. A ligação está ligada, você que crê, você que está vivendo. Agora sabe por quê? Hoje tem se constituído um cenário onde o homem tem se tornado o centro das atenções. A Bíblia diz, entra no teu quarto, ora, fecha a porta e ora, em secreto, fala com Deus, ele vai te responder. Até nossas obras para o bem, um donativo,
uma bênção tem que ser em secreto. O jejum em secreto é tudo com Deus. Você vê que o homem não entra nesse cenário. Não entra, irmãos. Mas hoje há uma falta de compreensão e entendimento. Quando Deus promete na velha aliança a Abraão a terra de Canaã, ele cumpriu. Exaltou o povo dele sobre todas as nações. Por quê? Porque a terra estava cheia de adoração a falsos deuses, que era Deus do sol, Deus da lua, do mar, e as pessoas davam os benefícios que elas recebiam ao longo do tempo a esses deuses. Não, era Deus que rega a terra, é Deus que faz chover, é Deus que faz brotar a terra, é Deus que faz tudo, irmão. Mas eram esses falsos deuses. Então Deus elevou o seu povo sobre toda essa nação, quebrou todos esses deuses, jogou todo por terra, toda essa mistificação, toda essa adoração pagã. E Deus mostrou quem era o verdadeiro Deus para toda a terra. E o amor dele é tão grande que os seus não recebeu e ele aspergiu o sangue por todos nós. Todos nós recebemos o sangue de Cristo. Os gentios, nós somos gentios. Então a gente já começa a perceber que muitas das vezes a gente não entende. Deus, ele estreitou o relacionamento com a gente no mais íntimo de nós. Nas nossas lágrimas, até quando nós estamos calados, não consegue falar, no nosso gemido, nas nossas aflições, ele está pertinho e a gente muitas das vezes não sente, porque estamos ligados, muitas das vezes orientados às direções erradas. Na velha aliança se buscava assim a terra de Canaã, a terra de delícias. Isaías 1, comerá o bem dessa terra, se obedecer a Deus. Todo o propósito foi cumprido, familiar, propósito financeiro. Deus exaltou mesmo o nome dele na vida daquele povo, do povo de Israel. Mas quando chega na nova aliança, os propósitos mudam, as promessas mudam, irmão. Jesus falou, na casa do meu pai tem muitas moradas. E aonde eu estiver, vós estará comigo, ele está à direita do Pai. Deus fala em Apocalipse 20, 21, 22, que ele mora lá, ele morará com o seu povo, habitará na Nova Jerusalém. Aquele que ama pai, mãe, acima de mim, não é digno de mim. Aquele que não aborrecer pai, mãe, a si mesmo também não aborrecer a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, porque um discípulo falou, eu vou enterrar o morto. Não, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Ou seja, é um despojamento de sentimentos caídos, é um despojamento de tradição, é um despojamento de cobiças, é um despojamento de ganância. Isso para, até quando os discípulos estavam preocupados, ele fala com os seus discípulos, porque estás ansioso com estas coisas. Nosso Pai que está no céu sabe de tudo isso, ele sabe do que necessitais. Ele cuida dessas coisas. Ah, mas a minha família, ele também fala, salvarei tu e a tua casa. Ele está cuidando também da família. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia diz, pedir e não receber, porque pedir mais, pedir para os seus próprios pais. E se Deus está falando, no meu nome, tudo o que pedir receberá. Mas tem um conceito diante de Deus. Deus não pode contrapor sua própria palavra. Na velha aliança, ele constituiu toda essa direção da riqueza, da prosperidade, de uma vida regalada, mostrando que ele é Deus mesmo para aquelas nações pagãs que adoravam falsos deuses, que era da descendência de Cã, que Noé amaldiçoou. Mas a promessa de Deus estava de pé e estava oculto o verdadeiro inimigo do povo, que eram os demônios. Você não vê manifestações de demônios na velha aliança. Mas quando a luz raiou na terra, que é Jesus, tudo que estava oculto se declarou. Colossenses 2. Então foi exposto todos os principados, potestades malignas que estavam ali, computados sobre o pecado, o império do pecado, o império da maldade, das maldição. Jesus tirou a chave do inferno, tirou a chave da morte, acabou. Quebrou. Ele disse, quando estava no propósito da crucificação, eis que o príncipe deste mundo foi julgado. Ele disse na cruz, está tudo consumado, ou seja, a nossa vitória, o véu se rasgou, a barreira, tudo que nos impedia, o pecado, o senso de culpa, o senso de automutilação da nossa vida, acabou. Depender de um homem para interlocutor com Deus, porque era necessário na época. Que para estar com Deus, a Bíblia diz, ele não habita em templo sujo, é necessário ter a purificação.
Então entendemos, irmão, que muitas das vezes, nos dias de hoje, se cumpre o que Timóteo ouviu de Paulo através da sua carta, direcionada por Deus pelo Espírito Santo. Eis que nos últimos dias surgirão homens amantes de si mesmos, irreconciliáveis, maldizentes, blasfemadores, imorais, todo tipo de inclinações mais e perversas. E também muitos não quererão ouvir a sã doutrina, mas quererão constituir líderes que falem segundo o coração. E lembrando que a Bíblia diz, é enganoso o coração do homem. Que fale segundo os propósitos, familiar, prosperidade. Que fale segundo os propósitos das promessas, campanhas e mais campanhas, para você prosperar, para você sarar para tudo, sendo que Deus, nas suas promessas, através do Filho, fala de uma morada eterna, fala de uma ressurreição dos mortos, fala de um arrependimento, do perdão, do juízo, tá? Deus está preocupado, é o que vai estar lá na frente para nos receber, é de que forma nós vamos sentar lá no tribunal, se é como testemunha das aflições de Cristo ou como réu, na frente do trono branco. Aquele que não for achado inscrito seu nome no livro da vida será condenado e lançado no lago de fogo, mas aquele que for achado no livro da vida será salvo. Então a gente passa a entender que no tempo de hoje o povo tem contribuído com isso, com essa febre da idolatria ao homem. Profeta fulano, profetiza Bertano. Você vê multidões atrás daquele homem, atrás daquela mulher, porque faz donativo, porque dá 1 milhão, 500 mil, tudo no vídeo para mostrar as pessoas, para chamar, e já recebeu seu galardão, irmão. Não é esse o propósito de Deus. Veja o filho não tinha boa aparência, era homem de aflição, de trabalho, de dor, e as pessoas não tinham nenhum prazer de olhar para Jesus Cristo, nem o desejava, está escrito. Ah, Jesus, está escrito. Estou aqui, irmão, pregando esta palavra por permissão de Deus neste canal. Mas, irmão, vamos abrir os olhos. O Espírito de Deus nunca vai levar o homem a depender de outro homem. Ele vai levar o homem a Deus. Então, aqueles que não têm um discernimento espiritual, a Bíblia diz, Jesus falou, pelos frutos conhecereis a árvore. Não tem como dar fruto bom à árvore mal. Mas até que ponto nós entendemos o mal? Só no cotidiano da morte, adultério, mentira. Tem o mal também, os espíritos enganadores. Tem o mal também, a dureza do coração do homem. Tem o mal também, o fermento, a hipocrisia. Jesus falou, cuidado com os fermentos dos fariseus, a hipocrisia, que tem tomado os altares, tem tomado as congregações, não 100%, que eu não estou generalizando, mas tem tomado bastante. Todos estão vendo isso. Hoje a pessoa quer ir na igreja, não consegue, porque muita coisa acontecendo, irmão. Mas a Bíblia diz, isso é misto que acontecesse, mas não convém. A Bíblia diz para nós perseverar até o fim, não fazer igual. Está vendo se estão sentados na cadeira de Moisés? Obedecer a palavra, mas não fazer igual a eles não, o que eles fazem não. Então hoje a idolatria ao homem, a mulher. Ore por mim, irmão, porque o irmão cospe fogo. Ore por mim, irmão, porque disseram que a irmã cospe fogo, é jejum, oração, as coisas acontecem, quando na verdade o propósito, irmão, você vai comer hoje, você vai se vestir hoje, você vai sair hoje, e aí? Que foi seu dia? Que está sendo o seu ano, o seu dia? Aí se cumpre o que a palavra diz em Eclesiastes 7. É melhor ir na casa do luto, onde há tristeza, e todo mundo ali que estão vivos tomam consciência também que um dia também vai encarar a morte. Ah, vai falar igual aquele homem que tinha ali prosperado. Desmancha o primeiro celeiro, faz 3 celeiros novos, muitos celeiros, e vou agora que eu estou prosperando, encher todos os celeiros, e vou ficar agora. E aí ele fala, minha alma, agora vai viver regaladamente, sombra e água fresca,
Mas aí o anjo brada do céu, louco, louco, o que tem ajuntado de quem será? Salomão falou, vaidade de vaidade são todas as coisas, um homem que provou todos os aspectos da vida, ele se deu a bebida para ver como era o bêbado, ele se deu a todos os aspectos para entender, Deus deu sabedoria a ele, foi um pedido, ele soube pedir, na velha aliança Deus se apresentou em sonho, peça o que queres, ele podia pedir riqueza, a morte dos inimigos, tudo, não, ele só pediu sabedoria e entendimento, ele reconheceu a grandeza de Deus na vida do pai dele, e quem era ele digno de fazer um pedido de grandeza, se Deus já tinha dado, ele só pediu entendimento para guiar aquele povo, ele reconheceu que era pequeno e Deus exaltou a ele. Deus falou, pediste bem, porque pediste bem, te darei o que você não pediu. Então ali na casa do luto nós vemos, irmão, acabou. Aí hoje está farto, você quer só buscar Deus para seus propósitos, vaidade. Ah, mas não é vaidade uma casa boa, não é vaidade um dinheirinho no banco, viver bem, não, porque tudo demais é veneno, não pode ser fanático, cuidado, isso é fermento, irmão. O reino do céu, a Bíblia diz, é porta estreita, e muitos quererão entrar por essa porta e não conseguirá. É foco, Paulo falou, seguir em direção ao foco, ao alvo que é Cristo, porque seremos atribulados. Jesus falou, olha, terás aflições neste mundo, mas tem ânimo, em mim tereis paz. Seremos vencedores em Cristo. Qual é o propósito, irmão, que levou nossos irmãos a ser cerrados ao meio, ser mortos, presos? A ressurreição, a promessa dos irmãos não enxergava com esse olhar físico, mas com o olhar da fé, o entendimento aguçado. Se tirar hoje as cadeiras, se tirar os grupos de música, se tirar todo o entretenimento das igrejas, muitos vão falar, o Vale de Ossos Secos, nossos irmãos cultuavam na caverna. Nossos irmãos cultuavam na casa de outros irmãos, escondido, e quando saíam eram perseguidos, eram mortos. E a glória descia, milagre acontecia, o poder transbordava, sabe por quê? Porque estava fora a hipocrisia, estava fora os sentimentos caídos, aquele povo já estava se despojado. O prazer deles era estar com Cristo, na promessa. É fácil você deixar para trás tudo, negar a si mesmo. É fácil você colocar Deus acima de seus filhos. É fácil a gente colocar acima de nossa mãe, nosso pai, tudo, e de nossas vontades que são imperfeitas. Mas é essa a direção da nova aliança. Porque vós agora não é mais carne, é espírito. Porque a carne, ela é pecadora, ela é sujeita ao pecado, ela é escrava do pecado e a lei a condena. A lei a condena. Por isso que é a salvação, porque aquele simbologia, quando desce as águas, é morto o devedor, porque ele morreu junto com Cristo. E quando ele sobe as águas, ele ressuscitou com Cristo, é espírito. Por isso o entendimento muda, nós não concordamos mais com o pecado, mesmo que o pecado reflita na carne e peça, mas nós não concordamos mais. E por isso é essa luta que Paulo falou da carne e do espírito. Mas enfim, tu não precisa, eu não preciso de intermediários. Imagine você agora, o presidente da República, tu vai passar por tanto intermediário para chegar até ele. Mas se você for amigo dele íntimo, será que vai ter assessor, fulano de tal, Bertano de tal, secretário? Não, você vai diretamente. É o que aconteceu. Nos tornamos amigos de Deus. Coisa que era impossível à humanidade. Ele diz, não é vós que me escolheste, eu que vos escolhi. Então, se você está na presença de Deus, você tem toda a liberdade para falar com Deus. Mas entenda, a vontade de Deus é perfeita. Não é a nossa. Nossa vontade, sim, é ter bonância. Nossa vontade é ter, sim, condição. Nossa vontade é, sim, ter uma família estruturada, um bom casamento, um dinheirinho na conta. É sim, mas nem sempre essas vontades são boas. A direção da velha aliança é uma, a nova aliança é outra. Não é que... Aonde é que isso muda? Quando precisamos de um intermediário, aqueles que não são da fé, eles vão ser ministrados. O homem e a mulher de Deus carregam a autoridade de Deus para expulsar demônios, curar enfermos,
para ministrar a palavra, e o Espírito Santo convenceu o pecador. O gadareno, Jesus foi até ele. Ele precisou de um intercessor gadareno. O cego Bartimeu. Você vê também aquela do fluxo de sangue. A Jairo, a Cornélio. Aqueles que ainda faltam entendimento, aqueles que ainda são neófitos na fé, aqueles que são idôneos, não têm a capacidade intelectual, espiritual que Deus dá através daqueles que creem, e o Espírito Santo vai levando ao entendimento necessário. A esses cabe intercessor, cabe o intermediário, para que ele seja ministrado, ou que esses demônios que estão atuando na vida venham ser expulsos, ou que esta realidade venha se mudar na vida desta pessoa. Mas também tem os momentos das nossas labutas. Jesus no monte falou com os discípulos. Olha o que ele disse: velai comigo, ou seja, orai comigo. Mas ele não ia deixar os discípulos orando e ele quieto. Ele foi orar. Ele se apartou um pouco e foi orar, mas só que os discípulos, cansados, tristes, dormiram. Ele voltou, falou de novo: velai, não é uma hora, pode velar comigo. Olha aí. Jesus Cristo não deixou de ter a comunhão com o Pai. Ele estava mal, ele falou: estou angustiado até a morte. E talvez seja passando esses momentos, quantas pessoas, por não entender o propósito de Deus, por falta de entendimento, ficam confusas. Deus não me ouve, Deus não me escuta, porque está pedindo mal, está pedindo para suas vaidades. Ou então tem dúvida, falou Tiago: se pedir com dúvida não receberás. É como a onda do mar, vai e volta. Uma hora está confiante, outra hora não está. As barreiras foram quebradas, a porta do céu está aberta, a graça, através de Cristo, nosso supremo sacerdote, ele escuta todas as coisas e fala com o nosso Deus, intercede por nós. Ele está intercedendo por mim, por você, por aquele que está aí, sem frutificar na presença de Deus, porque está ainda confuso, sem entender o que está passando, qual é a direção. Parece que está tudo dando errado, família desmoronando, um recurso financeiro, saúde. Não, é Deus trabalhando na sua matéria. Você é o barro, ele é o olheiro, nós somos barro, ele é o olheiro, é ele que trabalha. Jeremias 18, e se ele não gostar do vaso que fez, ele quebra e refaz de novo para o seu propósito. Lembre que todas as obras vão ser provadas pelo fogo da aflição. Todas as obras vão ser provadas. Mas todavia, aquelas que não forem aprovadas, todavia Deus salvará o tal. Porque Jesus falou: nenhum que o Pai me dá, lançarei fora. Então Deus não vai te lançar fora. Agora, Deus está te ouvindo? Entenda isso. Quando é que Deus não ouve? Quando a gente está em rebeldia com Ele. Quando a gente não quer abrir mão para perdoar, sentimento de vingança. Quando não quer ouvir Deus mesmo, né? Quer só o eu, quer que sirva a Deus de um talismã, quer usar Deus só para os seus bel prazer. Aí fica usando profeta para lá e para cá, fazendo campanha, donativo e seguidores de um bocado. Não, irmão, esse canal não é para isso, não. Se você tem um propósito de servir a Deus, de adorar a Deus, irmão, contribua com a obra, pregando a palavra e na sua própria vida, sentindo as aflições de Cristo e glorificando. Pedro tomou uma surra de vara mais de um e glorificava. Ele não estava triste porque estava duro, porque estava sem dinheiro. Você não vê nem falar da mulher de Pedro, só um momento que a sogra de Pedro estava doente. Você não vê os discípulos a se preocupar com riqueza. Jesus falou ao contrário ao jovem rico. Quer seguir? O jovem rico foi até a ele: não, vende tudo e dá aos pobres. Só te falta isso. Só te falta isso. O evangelho é chegar lá. Por isso eu digo, irmãos, o problema é, como a palavra diz, não é o início, o bom é o final. Melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Porque o dia da morte, irmão, finda-se todo o processo na terra. E se hoje você fechar os olhos, rapaz, para onde iremos nós? Tô com material bom aqui pra gente, viu? Só um momento. Tá bom, meu irmão. O cara mandou pra mim aqui um material bom, mandar pra você. Pronto. Obrigado, São Antônio. Então, irmãos, me perdoe, foi meu irmão aqui, nosso irmão. Louvado seja Deus. Então, irmãos, sair um pouco aqui
da direção, que eu faço aqui, né? Vocês veem aí o vídeo aí aqui é uma varanda, aqui eu estou em construção a minha casa. Eu não tenho um estúdio, eu não tenho um lugar e nem precisa, porque é o conteúdo. Também não é o propósito político e religioso. Claro que um ambiente, um cenário, uma edição, isso facilita você ficar até o fim deste vídeo. Mas é muito difícil uma pessoa pegar um vídeo assim sem muita beleza. Rapaz, irmão. Me diga uma coisa, você não faz sobrancelha não, né? Não, só masculino. Então é isso aí, meus irmãos. Louvado seja Deus, é tudo aqui sem corte. Eu poderia pegar e cortar essas falhas, esses erros, mas como? Se é a minha realidade, se a realidade é essa. Então não é atrair público para ganhar dinheiro, não é atrair público para fazer como muitos hoje aí, né? Aquela igreja bonita para atrair pessoas e os membros da igreja, eles não são tratados como igual, eles são tratados como muitas das vezes escravo, empregado, para manter aquele ciclo para as pessoas chegarem ali e dar oferta, dar dinheiro. E os profetas de internet, tem muitos irmãos que são sérios, mas tem muitos aí que está arrastando multidão, que é um perigo. Vamos abrir os olhos, irmão. Você tem a liberdade para falar com Deus, para orar, para falar com seu pai. Não é que você não vai na igreja. Como eu falei, tem casos que você vai precisar conversar com alguém. Eu estou assim, estou assado, mas você não vai deixar de orar. Jesus não deixou. Ele não deixou de orar. Foi aberta a oração. Jesus, Deus está te ouvindo. Amém? Foi esse resumo. Esse é o canal Voz do Clamando no Deserto. Eu te convido a deixar um testemunho, uma palavra. Deixa Deus te usar. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Depois dessas duas interrupções, fiquei meio... Viu? Perdão aí, em nome de Jesus.